para falar. Trouxe você aqui para te conversar bastante sobre a arquibancada, né? Nós temos aqui um problema hoje crônico na arquibancada e a gente precisa resolver esse problema, porque é uma coisa que incomoda. Alguns até se acomodaram, né? Aceitando um problema, mas infelizmente a gente sabe que tem que mudar, senão não adianta nada. Não tem como a gente... Eu falei aqui agora, não adianta a gente ter um estádio lindo, piscando luzes, uma entrada pro time absurda, se ao longo do jogo não tem uma sequência importante de músicas embalando. Enfim, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, pra gente introduzir esse assunto. Então, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Você é uma pessoa que a gente sempre debateu esse tema e eu tenho total liberdade para tratar, porque você, sobretudo, sempre tratou isso de uma forma respeitosa. Infelizmente, a internet hoje é uma loucura, né? Então a gente acaba ouvindo coisas, lendo coisas que não são legais. Mas você é um cara que tem o meu respeito e é por isso que eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema. A gente conversou recentemente, né? Depois você fez até uma publicação nas redes sociais sobre a reunião que aconteceu com a diretoria da SAF. E a gente teve o termômetro até pela minha publicação, foi eu que publiquei. E a gente viu o quanto a torcida está insatisfeita com isso, né? Que eu publiquei que teve a reunião de alinhamento e a gente tratou de vários temas, inclusive esse que é a arquibancada do Botafogo. Agora, recentemente, saiu até uma matéria falando, né, da proposta de TAC entre o Botafogo, SAF e o Ministério Público. E é mais ou menos isso, cara. A gente fez esse encontro para a gente tratar de vários temas, inclusive esse, só dando uma pincelada. Parece que vai ter uma categoria de sócio-torcedor para as torcidas. Deixa eu ver aqui se vai funcionar o fone. Beleza. Tá dando eco logo que ele tá pedindo? Acho que agora foi, agora vai, eu acho. Melhorou? Melhorou, pô. Não tá dando eco mais aqui. Pode falar. Perfeito. Show. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, certinho. Então vamos lá. E aí, recapitulando, a gente tratou de vários temas e um desses temas foi essa proposta de TAC, né? Entre o Botafogo e o Ministério Público. Pô, o TAC que regulamenta hoje as torcidas é um TAC de 2011, super ultrapassado. E a gente sabe o quanto as torcidas sofreram por conta desse TAC, né? Principalmente com relação à punição ao CNPJ e não ao CPF. Então, isso é uma coisa que para a gente é importante, a gente avançou. Uma coisa que foi regulamentada também é a relação de parceria com a SAF com relação aos jogos fora, né? A gente já tinha tido alguns jogos que a gente teve uma prática de fazer a compra dos ingressos de forma antecipada, lembrando que os ingressos são comprados no valor de inteira, justamente para ajudar a gente na logística das caravanas, e aí isso precisava da chancela do Ministério Público, e parece que está bem encaminhado, e as ajudas pontuais nas caravanas, que a gente ainda não teve, mas a gente espera ter essa parceria com o clube, com os patrocinadores do clube. E a gente falou muito do fortalecimento da arquibancada, e assim, cara, vamos lá. Vamos tentar fazer o desenho do que hoje é a arquibancada do Botafogo, né? Nós somos 7 torcidas organizadas, nós temos três torcidas que estão com bateria na arquibancada, e aí a Fogoró, ela fica lá na extrema esquerda, né? Na leste, mais próxima ao setor sul. A gente tem a Loucos no túnel ao nosso lado, à direita, e a gente tem a TJB do meio para a direita, são 6 túneis, né? E primeiro a gente precisa entender que o nosso estádio é horrível do ponto de vista de acústica, né? A gente tem um estádio com 6 setores, todos eles vazados, e a gente sabe o quanto isso é ruim. Só que ao mesmo tempo, e isso eu falei de forma bem clara na reunião, a gente não pode usar isso de muleta, né, cara? Porque assim, o estádio é ruim, mas a gente também tem a nossa parcela de culpa. Eu acho que subir, a gente perdeu muito em visibilidade, né? O visual das torcidas ficou praticamente invisível, mas ajudou um pouco com relação à acústica. Só que lá é um setor onde tem uma capacidade maior. O setor superior são 11 mil e pouco, e embaixo 7, se eu não me engano. Então a gente, quando fica mais cheio e fica mais aberto, fica ainda pior, entendeu?
assim, para a organização das torcidas. A acústica é menos pior. E aí o que que acontece? A gente tem o som vazado e a gente tem uma realidade que precisa ser colocada, porque a gente tem duas torcidas, no caso a Fogoró e a TJB, que tocam ritmo de samba, e a gente tem a Loucos, que toca aquela batida mais cadenciada, que é uma barra, tem uma banda, e isso precisa ser respeitado, cada um tem sua individualidade, isso precisa ser respeitado. Só que o que eu falei nessa reunião e o que eu repito aqui é que, apesar da gente se dedicar muito às nossas torcidas, eu amo a Fogoró, entendeu? E respeito a trajetória de todas as torcidas, mas elas só existem por causa do Botafogo. Com certeza. Então a gente não pode colocar o interesse individual acima do interesse coletivo, que é o Botafogo. E assim, a gente já teve relatos de que os jogadores sentem, é óbvio que sentem, entendeu? A gente vê um estádio lotado e a gente não é uníssono. Raríssimas vezes a gente é uníssono, entendeu? E eu acho que esse debate que foi feito lá e que está sendo feito aqui não é para apontar dedo para ninguém, porque eu acho que eu não estou nesse lugar e ninguém está nesse lugar, nem deve estar nesse lugar, mas de pensar uma alternativa. E aí, pensando dessa maneira, a gente propôs algumas coisas que, infelizmente, acabaram não acontecendo. Inclusive, eu falei para você, eu falei, Gustavo, Sim. vamos segurar, porque a gente teve a reunião, eu espero que melhore. Melhorando, não tem necessidade da gente falar. Mas as coisas não evoluíram. Assim, existiu um movimento para Loucos descer, só que parece que não andou, porque o clube queria algumas coisas e a Loucos queria outras, Descer pra inferior, você tá querendo dizer? para inferior, e acabou não rolando. Uma outra alternativa, que foi inclusive colocada pela Fúria, foi da gente criar um roteiro, né? Um repertório, e a gente se comunicar durante o jogo através de rádio, que também acabou não avançando, porque algumas torcidas iam se sentir engessadas com aquele roteiro. E, na minha opinião, a gente concordou com todos. A gente, que eu falo, Fogoró. E esse seria o mais viável. E aí, isso foram propostas que foram colocadas, e aí, como não foram amadurecendo, a gente foi colocando outras propostas. E aí, como não aconteceu essa de descer, depois da gente usar o rádio e criar um roteiro, um repertório e todo mundo cantar junto, não aconteceu também. E a última alternativa foi, eu me propus que a Fogoró fosse para o outro lado da arquibancada, entendeu? Por quê? Porque ali nós teríamos a TJB e a Fogoró, as duas tocando samba, e a Loucos lá no Perfeito. canto, entendeu? Então, assim, porque a gente tem um problema que a TJB toca uma coisa, a Loucos toca outra e a gente toca outra. Uhum. Então, Porque assim, eu vi, ela ninguém fica no meio ainda, né? e aí ninguém se fala. Então, essa daí foi uma alternativa, mesmo sabendo que ia ter um desgaste interno com a gente, porque a galera já está habituada ali com o nosso setor. Mas, enfim, essa foi mais uma proposta e, de verdade, foi a minha última, porque, assim, eu me senti... acho que tudo que eu podia fazer, eu fiz. E aí acabou também não acontecendo. Então, não rolou. O panorama hoje é esse. Infelizmente, eu repito o que eu disse, a acústica é muito ruim, o estádio é ruim para a torcida, mas isso não pode servir de muleta. A gente precisa criar alternativa e eu estou super aberto a qualquer alternativa. Já falei isso, falo isso no fórum que a gente tem permanente. Espero que as coisas melhorem. E assim, uma coisa que eu falei também, eu acho que é claro e notório que o movimento de torcida organizada, não só do Botafogo, mas no Rio de Janeiro, ele está muito enfraquecido. Sim. E isso passa muito pela nossa incompetência. Isso eu me incluo nisso. Entendeu? Nossa incompetência de se organizar, na nossa incompetência de fazer acontecer. E foi isso que eu falei. Eu posso lamentar, já tô cascudo, não sei até quando eu vou estar nesse lugar. E eu fico preocupado, porque quem perde com isso é o Botafogo, quem perde com isso é a nossa arquibancada. A gente, logo no começo da SAF, após um ano, a gente teve uma reunião e uma das coisas que foram colocadas eram as festas que o movimento Ninguém Ama Como a gente estava fazendo e que as torcidas queriam assumir esse protagonismo. E naquele momento eu falei, olha,
Eu acho que o movimento tem um papel fundamental. O que eles estão fazendo hoje, as torcidas não fazem. Então, assim, eu sendo torcida, eu defendo que o movimento continue fazendo as festas, porque a gente hoje não tem condições de fazer o que os caras fazem. Primeiro que a gente não tem disponibilidade, segundo que a gente não tem gente suficiente disposta a fazer festa, e a gente faz outras coisas além de festa. E foi exatamente o que aconteceu. A gente passou um ano, e assim, eu me dou super bem com o Portela, troco ideia. Hoje o Portela já não está mais à frente do movimento porque está no clube, mas a gente trocava essa ideia e a gente teve que sangrar para reconhecer, e foi de fato o que aconteceu. A gente ficou um ano sem festa, e quando voltou, o Botafogo entrou na primeira prateleira de festa do Brasil, entendeu? E a minha preocupação é que isso aconteça também com os outros quesitos da arquibancada, porque vai ter um momento que alguém vai fazer e as organizadas não vão fazer, irmão. Entendeu? Foi o que aconteceu quando teve a bateria da Botafogo Samba Clube, Uhum. porque aí tem uma quantidade maior. Foi tentada aqui também uma alternativa à União, que a gente sabe que dá para rolar em jogos específicos, mas não é uma coisa permanente. A gente precisa também respeitar a individualidade de cada torcida. Não adianta a gente achar que todo mundo é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, seria uma torcida organizada só. Entendeu? Sim. Mas é isso, eu acho que é importante a gente fazer esse debate. O que me levou a fazer parte da torcida organizada é acreditar piamente que a arquibancada ela influencia em campo, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. E infelizmente hoje, e o pior, né? Que a gente tem na entrada do time em campo uma festa espetacular, Exatamente. que todo mundo comenta no mundo inteiro, não só no Brasil. E aí, quando rola o jogo, a gente tem esse problema aí, que é o canto uníssono que a gente precisa ter. E aí, a síntese é essa. Não depende só de mim, depende da gente e também depende do torcedor comum, depende dos influenciadores, depende de todo mundo. O que eu posso dizer é que enquanto eu estiver à frente da Folgoró, a gente vai estar sempre colocando o interesse coletivo à frente do nosso interesse individual, e eu vou estar sempre apoiando a união e o melhor para a arquibancada do Botafogo, irmão. Não, perfeito, cara. Eu acho que tudo que você falou e falou muito bem retrata aquilo que acontece hoje no Botafogo, né?